eu vou buscar recursos para que meu filho tenha um prognóstico totalmente diferente do que esse. Eu me segurei na segunda-feira para não vir as lágrimas, porque eu sou muito emotiva, mexe comigo. Olá, mais um Conversas de Valor, e hoje a gente trouxe uma mulher maravilhosa que eu tive a oportunidade de tomar café com ela essa semana, e a gente já conversou bastante, aqui a gente vai dar continuidade na nossa conversa. Eu quero fazer a apresentação dela. Juliana Klaumann, esposa, mãe e cristã. Mãe de Júlia e do João Neto. A Juliana, ela estudou muito sobre um método que ajudou o seu filho de 25 anos, que ao nascer teve uma parada respiratória e com diagnóstico de autismo também. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre a sua fé e como ela conquistou as batalhas ao lado da sua família. E qual o método inovador que ela estudou? E esse método inovador proporcionou a implantação de um espaço onde nós seremos privilegiados com a medicina integrativa e com o cannabis medicinal. Então, a Juliana tem uma história incrível que já me emocionou no primeiro momento que a gente conversou, e eu tenho certeza que vai emocionar todas as mulheres e todos os homens também que assistirem esse podcast. Juliana, estou contigo aqui, tá? Quero que você me conte, quero que essa conversa seja bem leve e que venha de coração, como a gente conversou na segunda-feira. Que eu me segurei na segunda-feira para não vir as lágrimas, porque eu sou muito emotiva, mexe comigo esses momentos que pode-se dizer que são até milagres, fé, e eu quero que tu me conte para nós o que te motivou a estudar tanto e o que você fez de diferente com tudo isso que aconteceu na tua vida em relação ao teu filho, né? Ele é o teu segundo ou o primeiro? O João é o segundo. Segundo, né? Primeiramente, quero agradecer o convite, né? E que realmente, né, toda a nossa jornada de vida, para todos nós, ela tem um propósito. E muitos de nós demora para entender que tudo aquilo que está acontecendo conosco é algo para nos capacitar, né? E algo para nos emotivar e não desmotivar. Então, muitas vezes, quando a gente recebe diagnósticos contrários, né, do que Deus programou para nós, a gente tem duas escolhas: aceitar e não aceitar, se prostrar ou caminhar e avançar. E a minha escolha naquele momento, né, o João estava já com 1 ano e 7 meses, até então eu tinha só um diagnóstico dele de um atraso motor, mesmo ele fazendo todas as terapias precoces desde os 4 meses de vida. E com 1 ano e 7 meses ele ainda não caminhava, né? Ele foi caminhar aos 5 anos. Mas uma outra consulta com outro neurologista que ela me deu os diagnósticos, né? E naquele momento mesmo, eu olhei para o médico e falei assim: eu respeito a sua profissão e admiro muito, mas eu vou buscar recursos para que meu filho tenha um prognóstico totalmente diferente do que esse. Então, eu não aceitei aquilo como uma sentença, né? Porque hoje, o que eu vejo, as pessoas, elas aceitam muito fácil, né? Algo que é lançado sobre a sua vida e aquilo fica um rótulo, né? Hoje, autismo está sendo um clichê, né? Está sendo bonito falar que é autismo e TDAH. Mas será que para aquela criança ficar escutando do pai, da mãe, da professora, que ela tem autismo e TDAH, como que ela recebe aquilo dentro dela? Como que ela se olha no espelho com as pessoas taxando ela e rotulando ela? Eu não gostaria de ser rotulada. Agora você falando isso, aquele dia não me veio à mente, mas tem um seriado que eu assisti faz uns 5 anos, se chama Prison Break. E o ator, o principal, hoje deve estar com uns 48, 49 anos, mas na época ele foi diagnosticado com autismo.
E para ele não recebeu essa informação, mexeu com ele. Ele na época já tinha feito as gravações, tudo de todas as temporadas. Ele descobriu depois das temporadas. Ele se fechou, não teve mais rede social, então ele interiorizou. Aí ele entendeu. Tudo bem, eu sou o que sou um bom ator porque eu sou. Estudo, né? Eu me preparo para ser um bom ator. O autismo não me atrapalhou em nada, mas mexeu com ele. Imagina com uma criança. Que não tem a maturidade emocional, né? E nem... eu digo assim, a criança, ela é tão inocente e ela recebe aquilo de uma maneira tão direta, né? Ela não consegue nem discernir a palavra autismo e TDAH. Ela não consegue ter essa sabedoria. Aí, às vezes, ela fica, o que eu sou? O que é autismo? O que é TDAH? O que eu tenho? Será que eu sou diferente da minha amiga? Sou diferente do meu amigo da escola? Né? Então, o João teve épocas, né? Então, o que eu falo? 25 anos atrás, não era como hoje. E não se falava como está se falando hoje, né? Então, teve a fase dele ali dos 12 anos, que ele chegava em casa e falava para nós, por que eu sou diferente? Eu sei que eu sou diferente, por que eu sou diferente? Então, ele começou a perguntar para nós, né? E nós falamos para ele, sempre falamos para ele, todos nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém, né? E as nossas digitais são diferentes. Então, nosso corpo corresponde de uma maneira diferente. O que é bom para um ser humano não é bom para o outro. E vice-versa. Um desenvolve de uma forma, o outro desenvolve de outra forma. Cada um tem os seus dons, né? E vai se aperfeiçoando naquilo. E muitas das coisas que acontecem, igual uma mãe atípica, né? Uma mãe que tem um filho que necessita de um cuidado maior, a gente não nasce pronta para ser mãe. Não vem manual de instrução para nós. Não. A gente vai descobrindo, batendo a cabeça, né? A gente apanhou muito, porque lá atrás não tinha nem internet, 30% dos atendimentos que tem hoje, de terapias que tem hoje, de conhecimentos, de coisas que foram desenvolvendo. Acessos, né, informações. Que são boas, mas também tem o seu lado pejorativo. Né? Como em tudo na vida, tem os dois lados. Então, a gente tem que tentar manter um equilíbrio. E para mim foi bem desafiador. Né? Então, quando eu recebi esse diagnóstico com 1 ano e 7 meses do João, né, que ele iria ser vegetativo e ele iria mexer só os olhos, eu olhei para aquele médico e daquele instante mesmo, eu lembro que eu chorei uns 40 minutos sozinha no carro. Só eu e meu filho, né? Na época, meu marido não acompanhava muito a gente. Hoje ele é super parceiro, mas mais novo ele não acompanhava muito. Então, eu olhava e falava assim, não. E eu chorava e falava, não, meu filho vai desenvolver, vai andar, vai falar. Pode ser que não entre numa faculdade, que não escreva, mas não é isso que eu quero. Eu quero que meu filho seja feliz. Essa sempre foi a nossa busca, dele ser alegre e feliz naquilo que ele fizesse. Né? Que aquilo fosse satisfatório. Porque a pior coisa que tem hoje é uma pessoa ir fazer algo que ela não goste. Por força, né? Por imposição muitas das coisas que hoje são impostas para nós é a sociedade. E a sociedade vai levar a gente aonde? A sociedade paga a tua conta? A sociedade vai te levar para o céu? Então, tem muitas coisas que hoje a gente consegue analisar de uma forma totalmente diferente, né? Com mais maturidade. E naquela época eu arregacei as mangas e falei, eu vou estudar, porque ninguém mais vai me enganar. E eu comecei a estudar. Fiz fisioterapia, depois estudei bastante sobre a questão de coluna, né? Num primeiro momento pensei em entrar em neuro, mas daí eu via que não era bem aquilo, né? Porque depois ele foi desenvolvendo, ele foi adquirindo as suas habilidades e foi exigindo novas tecnologias e todos os nossos filhos passam por fases. E a gente tem que ter esse discernimento, que fase ele está passando,
E o que ele está necessitando de nós, né? Para direcionar. Então, isso é todos nós, todos os nossos filhos, né? Hoje eu ainda postei um vídeo muito interessante, que depois, né, dá para deixar o meu contato do Instagram ali, que era uma menina falando sobre isso, que os pais dão o direcionamento e o ensinamento e a capacitação para o filho ser o que ele vai ser após os seus 12, após os seus 15 e assim por diante. E, Júlia, eu lembro que tu comentou comigo também na segunda-feira que as coisas foram também acontecendo, você foi estudando dentro do que ele vinha precisando para buscar recursos que os médicos ou o médico falava que não dava, você ia por outro caminho, e que pessoas iam aparecendo na tua vida também. Muito, muito. O João, ele começou a ser tratado com homeopatia, principalmente para rinites alérgica, essas coisas, desde pequeno. E eu sempre buscava, eu chegava no médico e eu pedia para ele, eu quero estudar o meu filho metabolicamente, eu quero ver como que ele funciona internamente, como é o corpo dele, né, o funcionamento fisiológico dele, para eu conseguir entender o que ele estava necessitando, para eu conseguir ajudar. Né? E a gente sabe que a suplementação, né, a alimentação saudável, uma qualidade de vida, um ambiente, tudo isso muda, né? A atmosfera do ambiente, como que essa criança vive nesse ambiente, tudo isso é muito, é muito importante para o desenvolvimento, né? E para essa criança ter uma tranquilidade e não entrar em surto, né? Porque eles têm uma sensibilidade muito maior do que a nossa. E aí eu comecei a estudar a medicina integrativa, né? E foi assim instantâneo, porque eu fui convidada por uma biomédica para assistir uma aula, né, como uma aluna convidada do Dr. Laírio Ribeiro. E nessa aula eu fui conversar com ele e expus, né, as minhas dores daquele momento como mãe. E ele falou, temos várias técnicas e várias coisas que nós podemos ajudar teu filho. E eu comecei, então hoje fazem 4 anos, né? Tem 2 anos e meio que eu tô atuando com a medicina integrativa. Após o Covid também o João teve uma úlcera gástrica, né? E cada um de nós tem um elo fraco no corpo, né? Que acaba desenvolvendo uma doença quando você passa por um estresse, quando tem uma alteração. E o vírus do Covid, ele fez isso com as pessoas, né? Então, diferente de cada pessoa teve uma sequela diferente, né? Então, algumas perderam mais o cabelo, as outras enfraqueceram as unhas, outros tiveram situações de coração, outros tiveram situações de órgão reprodutor. Então, tudo isso veio alterando as pessoas. E hoje nós estamos ouvindo falar cada vez mais dessas alterações. E do João deu a úlcera gástrica. E essa úlcera gástrica, pela parte emocional dele, pela falta de estrutura emocional, por passar por cirurgias, porque eles não têm como a gente ficar passando por cirurgia, né, para ter um pós-operatório tranquilo. Eu sempre falo, se o João precisar fazer uma cirurgia, eu vou precisar botar ele sedado, né? Então, a gente sempre porque eles são mais sensíveis, São mais sensíveis, né? E eles não entendem o prognóstico de uma dor. Ah, eu fiz uma cirurgia, eu tenho que ficar paradinho. Eles não conseguem ficar parados. Por né? si só, acho que já é difícil para todo mundo, né? Ficar parado, né? Essa consciência, assim, né? sabe? Então, é um pouco mais delicado nessas situações de cirurgia. E o médico queria dar para ele um comprimido que, com uso contínuo, tem estudos já científicos falando que traz demência. Como que eu ia dar uma medicação para o meu filho que traz demência, sendo que fazem 25 anos, na época faziam 22 anos, que eu estava trabalhando ao contrário. Então, eu ia contra tudo aquilo que eu já tinha investido. Conquistado, né? E aí eu falei, não, Deus tem que dar uma estratégia. Comecei a orar mesmo, pedir a Deus uma estratégia. E aí conheci uma biomédica.
E aí, através dela, eu comecei a fazer tratamento com o João da medicina integrativa. E comprei um aparelho chamado biorressonância quântica. Através desse aparelho, eu fui descobrindo, porque muitos médicos falam que não tem cura, né? Um H. pylori, uma úlcera e tal. E realmente, por que não tem cura? Porque ele precisa de um processo. E o primeiro processo de um corpo é desparasitar e desintoxicar um organismo. Porque um campo biológico limpo não tem sustentabilidade. O vírus, o parasita, de alguma forma, o corpo elimina. Quando um corpo está saudável. Diferente de um corpo tóxico, que já se alojou várias bactérias, já se alojaram vários parasitas, né? E aquilo vai só intoxicando a pessoa. E o corpo, ele vai dando sinais de intoxicações, né? Que a gente vai percebendo no nosso dia a dia. A nossa digestão não é a mesma, a nossa qualidade de sono não é a mesma, problemas gástricos, problemas intestinais, e aí causa os problemas neurológicos. Então, era um contexto, né? Nosso corpo, ele é todo interligado. E por nós sermos interligados, a gente não tem como separar, por exemplo, o estômago do intestino, do baço. Nós estamos, no nosso funcionamento é como um carro. Se você tirar uma roda, não anda. Se você não pôr gasolina, que é a nossa comida, o nosso combustível, se você for no posto e colocar uma gasolina ruim, o seu carro vai começar a falhar. Se você colocar para dentro de você comidas que não foram preparadas para você, ser humano, foram feitas por homens, né, e não tem condimentos saudáveis, né, muito condimentado, muito industrializado, o teu corpo não foi preparado para você metabolizar aquilo. E aí ele vai armazenando. E hoje na tua casa, eu lembro que tu comentou que vocês tiraram alguma substância, né? O que vocês tiraram de substância na tua casa hoje? Sim, então, já com essa alteração gástrica, né, a gente tirou tudo que era ácido, tudo que era condimentado, tudo que era leites e derivados de leite e farinhas, né? Certo. Porque, infelizmente, a farinha hoje, ela tá alterada, né? E essa alteração tá trazendo várias alterações no corpo, né? E que elas começam muito lenta e a pessoa acaba não se dando conta. Então, o João tinha um problema sério de intestino, demorava até 5 dias para evacuar. Nossa e Senhora. Precisava de intervenções para poder evacuar. E conforme a gente foi tirando, né? E eu fiz 3 sessões de hidrocolo, que é uma limpeza do intestino, desparasitamos ele por bastante tempo. Então, foi saindo aqueles parasitas, foi limpando o corpo dele, a gente foi desintoxicando a parte alimentar dele. Ele comia McDonald's, ele queria todos os dias. A gente conseguiu aos poucos ir tirando, foi um pouco mais lento, né? Um pouco mais difícil, mas a gente conseguiu ir. Hoje ele come 1 vez na semana. Ele queria comer todos os dias. E hoje ele come 1 vez na semana. E através disso, em 3 meses, eu consegui curar o H. pylori dele e a úlcera gástrica, né? Só com homeopatia. E como ele não toma chá, mas para quem toma chá, o chá de espinheira santa é maravilhoso. Eu tomo chá todo dia, o dia inteiro. E então, daí nele eu mandei manipular as cápsulas de espinheira santa, né? E foi indo e ele emagreceu 19 quilos. Nossa! Em 3 meses. O tanto que ele estava inchado, o quanto que ele estava com gordura visceral, sabe? Ele tinha uma barriga super extensiva, assim, até um problema de coluna. Então, o abdômen dele ficava mais inchado. Protuso, sabe? Então, assim, arcando mesmo para frente, sabe? Parecia tipo um homem grávido, assim. E isso tudo foi... hoje ele é maravilhoso. Né? Ele é saudável, ele dorme super melhor, ele vai ao banheiro a cada 2 dias. Olha só. Então, a vida dele mudou muito. E ele também, por todas essas alterações, a gente sabe que no intestino é produzida a dopamina e a serotonina. Quando nós temos uma alteração do intestino, essa dopamina e essa serotonina, ela acaba também não produzindo o quanto o nosso organismo necessita. Aí vem o quadro depressivo.
né? E esse quadro depressivo pode ser até que não chegue a ser uma depressão, mas você pode ver, o intestino preso, a pessoa é enfesada, né? Imagina. E ele era enfesado, Fica sabe? irritada, A testa a pessoa dele fica irritada. irritado, ficava brabo, daí comia alguma coisa que fazia mal, a gente não sabia. Então ele ficava muito nervoso, né? Agressivo, autoagressão, né? Ele tinha. Ele se machucava? Ele mordia o braço. Nossa. Então ele mordia o braço e ficava muito bravo, assim, com as coisas, jogava as coisas, né? Então ele era super agressivo. E mesmo com medicações, a gente não conseguia controlar. E depois dessa desparasitação, essa desintoxicação, essa alteração alimentar, novos hábitos, né, novas rotinas. Então, o que a gente entendeu também? Que para eles a radiação eletromagnética de celular é um veneno. Ele ficava um pouco no telefone, daqui a pouco ele fazia voar o telefone, e a gente não entendia, iPad, essas coisas, quando ele era menor. E agora ele não tem nada disso. Ele não tem esse hábito, ele não tem esse costume, ele não pede por isso. Pelo Né? celular. Nem celular, nem iPad, nem computador. Né? Ele vê algo na televisão, um programa na televisão, mas ele gosta de livros, ele gosta de imprimir imagens e folhas, ele gosta de contar histórias, né? Ele sabe as histórias da Bíblia como ninguém. Olha. Muito lindo ver ele contando as histórias. E ele foi se capacitando, porque a gente conseguiu ir desmamando dele tudo que fazia mal para ele, que naquele momento nós não sabíamos. Porque nenhum pai e nenhuma mãe vai fazer algo para o filho para ele para ser pejorativo. Uhum. Né? A gente faz porque a gente quer, na verdade, a gente às vezes pensava, vamos dar um iPad para ele brincar, que às vezes ele vai achar legal. Era a nossa cabeça antes. Só que depois a gente entender e fazer a biorressonância, usar o aurímetro e ver o quanto a radiação eletromagnética, ela para eles, ela é para o cérebro deles, ela é muito pejorativa, para todos nós mas para eles, por serem mais sensíveis, eles ficam muito irritados. E Júlia, como é que toda a família lidou com essa situação, assim, todo mundo, a tua filha, ela é mais velha? É mais velha. Ela é mais velha. A Júlia tem 27 e o João tem 25. Então, eles cresceram praticamente juntos, né? Cresceram juntos, E como é que ela lidou com tudo isso? Porque, querendo ou não, talvez a tua atenção precisou ser mais para ele, né? Sim. Não que não, né? Não teria para ela, mas é uma condição que talvez alguns momentos teve mais atenção para ele. Ela lidou tranquilo com tudo isso? Então, ela sempre foi muito precoce, desde que ela nasceu, né? Tipo, aos 6 meses ela já sentava num piniquinho, com 5 anos de idade ela já sabia ler e escrever, com 9 ela já era bilíngue. Então, assim, e ela sempre foi muito... mulher é um pouco mais ágil, né? Os meninos, sim, eles são mais dependentes. Sim. Então, ela não, né? Essa autoindependência dela, a gente sempre achou que ela lidou super bem. Só que depois dos 15 anos, dos 18 para frente, a gente viu o quanto aquilo ficou uma lacuna nela. Daí que a gente se deu conta, né? De que ela não se sentia pertencente à nossa casa. Mais um desafio, né? Mais um desafio. Tivemos, né, sérios problemas com ela, porque de 18 anos, ganhou carro, primeiro dia que saiu com o carro, bateu o carro, tipo assim, aquelas coisas, né, que acontecem aos 18 anos, que eles acham que sabem tudo, né? E foram passando por fases, e a gente precisou daí ter um pouco mais de atenção para ela, um resgate mesmo, né? Da nossa casa, da nossa família, mas demorou para a gente perceber também, né? Que a nossa dedicação, até nos primeiros anos, ela ficou muito com a avó. Então, a avó supriu essa necessidade materna, né? E primeira neta, menina, então eles sempre bajularam muito, ela sempre foi muito mimada pelos avós. Então, acho que com isso, por isso que ela demorou pra gente também perceber
né, a nossa falha. Uhum. Porque a gente nunca deixou de dar mais para um e menos para o outro. Uhum. Não, né? Mas pela necessidade dele, a gente fazia muitas terapias com ele. Então, eu estava muito, né, no circuito, na rua, numa clínica, noutra clínica, ecoterapia. Então, quando ele era menor, eram muitas terapias que a gente fazia com ele e ela acabava ficando. E hoje ele precisa de muitas terapias? Não, Hoje não, graças a Deus não. Então, nós morávamos em Curitiba, né? Fazem 12 anos que estamos em Balneário. Daí, em Curitiba, ele fazia bastante terapia. Quando nós viemos para Balneário, a gente veio já com uma outra cabeça. Ele já tinha evoluído bastante, né? Mas ainda não nessa parte emocional dele, né? Então, essa era a nossa busca, vir morar na praia, ter uma vida mais tranquila, pisar na areia, né? Ter essa qualidade de vida. Que quando a gente vem de Curitiba, Curitiba é, né, uma cidade que você tem outras funções diárias. Então, são outros hábitos diários. Então, quando você chega aqui, né, aqui em Balneário, você acaba desfrutando um pouco mais, sabe? Do lazer, assim. Não ficar tão frenético e entrar num ritmo muito acelerado, sabe? No automático, às vezes, a gente fica também, né? Isso, a gente... E a gente não percebe. Apesar de que eu penso que Curitiba, ela tem mais condições de alguns tratamentos do que aqui na nossa região, né? Eu imagino eu. A gente até demorou um pouco mais para vir para cá, porque a gente tem construtora aqui há 30 anos. E a gente demorou um pouco mais para vir morar para cá por essas condições, né? Porque lá a gente tem mais diversidade, né? E a cidade comporta. Então, o João sempre gostou muito de teatro, né? Ele sempre foi cultural. Ele gosta muito de música, ele tem aptidões com instrumentos musicais. Então, lá proporcionava a ele essas alegrias, né? As aptidões dele, que ele fica muito feliz. Mas aqui ele consegue fazer isso também, aqui, né? Ele faz, agora a gente tem em casa, né? Daí vai o professor de música em casa, daí, né, agora ele vai na PAI, em Camboriú. E aí, na PAI também tem aula de música, ele gosta bastante do professor, o professor é cristão, canta bastante louvor. Ai, que legal. Então, é bem legal, assim, ele vem bem feliz da escola. Que legal. E a tua filha, ela conseguiu entender que não era falta de amor ou de pertencer à família? Ela conseguiu superar isso? Como é que ela tá a gente hoje? precisou um pouco de intervenção, né, psicológica, né, precisamos de profissionais até para nos orientar como fazer, porque também no primeiro momento a única coisa que a gente faz, o que eu fiz, né? E agora? Como é que eu vou consertar, né? Então a gente acaba levando aquele baque, assim. E então a gente foi buscar, né, uma terapeuta familiar para a gente poder reestruturar a família e ela poder nos ajudar e nos dar direção. E Deus também foi nos direcionando e foi dando estratégias para nós, né, para ela se sentir amada, para ela se sentir pertencente, né? A gente sempre fala que a filha mulher, ela sempre vai buscar o marido parecido com o pai. E meu marido, ele é muito carinhoso com ela, muito amoroso. Então, mandava flores. Que legal. Sabe? Levava ela para jantar. Então, acabou revivendo e ressignificando momentos com ela, né? Então, teve momentos que a gente viajou só com ela, né? Passeou só com ela. E outros momentos em família, outros momentos foram só o João. Por quê? Porque o João tem as coisas que ele gosta. E ela tem o que ela gosta. Então, a gente entender que os filhos são diferentes e a gente poder dar esse suporte, né, para um, depois para o outro, isso é muito importante. Que legal. E hoje ela faz medicina em São Paulo? Hoje ela faz medicina em São Paulo, mora sozinha, viaja sozinha, é autoindependente, Que legal. É super querida, tem um coração maravilhoso, ela é uma princesa. Que legal, um dia eu quero ter o prazer de conhecer a tua família toda, né? Com certeza. Porque você contando a história, assim, eu fico... meu cérebro não para, né? Vagando, né? Eu vou pensar, eu falei, que missão essa família tem aqui na Terra, né? Você como mãe, ele como pai, o João, ela, que missão. E aí você comentou que você era católica,
E depois passou para o evangélico, virou cristã, né? Não que o católico. Acho que o católico pode-se dizer que é cristão também, né? Mas eu nasci num lar do espiritismo. Espiritismo. É Uhum. muito parecido comigo também. Né? Então, E aí, aos meus 30 e poucos anos, o meu casamento... Eu namorei 5 anos, fiquei casada 14, separada 5. Nossa. E nesses 5 anos separada, eu busquei o Senhor e ele buscou o Senhor, separados. Ah, entendi. E aí Deus restaurou o nosso casamento. Foi algo surpreendente. Nem nós conseguimos assim mensurar o cuidado de Deus. Ele restaurou todas as coisas. Hoje nós temos um casamento totalmente restaurado, um casamento totalmente diferente. Meu marido totalmente transformado, eu transformada, minha casa foi transformada. E tudo que a gente passou, todas as dores, né? Porque um processo de separação é doloroso para um filho, é doloroso para um casal, é doloroso para uma família, né? Porque quando um casamento é destruído, a família toda é destruída dos dois lados. Os pais, os avós ficam, né? Desestabilizados, emocionais, ficam tristes. E isso acontece quando há uma quebra de aliança, né? Porque o casamento ele é muito espiritual. Bastante. Né? A nossa aliança, eu sempre falo, né? A gente ministra casal há muito tempo. E a nossa aliança, ela não tem emenda. Porque para o Senhor, ela não existe corte. Então, para Deus, não existe separação. Né? A gente entende que tem algumas situações que, infelizmente, né? Elas não conseguem ser revertidas. Mas, no nosso caso, a nossa situação foi revertida. E nós temos um casamento hoje totalmente diferente. Nós temos... Que loucura isso, gente. Pessoas totalmente diferentes. Nós somos transformados, o nosso caráter genuíno. Então, quer dizer que vocês eram um casal, já tinham os filhos, se separaram, ficaram 5 anos separados. Você era do espiritismo, da católica, foi buscar a igreja evangélica, e ali você começou a entender outro movimento, ele também foi buscar, também. E vocês se reencontraram depois de 5 anos transformados. Gente, que loucura isso! E assim, várias pessoas queriam saber o nosso testemunho, o que tinha acontecido durante esses 5 anos, né? Aconteceram muitas coisas, né? Até mesmo para nós restaurar o nosso casamento, meu marido precisou ser preso. E todo mundo fala, né? Eu conto, né? Ah, colocou seu marido na cadeia. Coloquei, ele não pagava pensão alimentícia, eu tive que colocar ele na cadeia. Eu acho que é uma das únicas e talvez poucas coisas que coloca, né? Que se vai pra cadeia, né? E ele foi pra cadeia por causa de pensão alimentícia. E lá na cadeia, Deus falou com ele. Ai, gente, que loucura isso. Eu fui noiva de outra pessoa, ele foi noiva de outra pessoa. E lá na cadeia, Deus falou com ele. E ele falou, restaura a tua casa, restaura a tua família. E esse é o chamado que eu tenho para vocês. E a partir disso, assim, a nossa vida espiritual e o nosso amor, o nosso entendimento foi totalmente transformado. A nossa casa foi transformada. E hoje a gente pode contar isso, e a minha filha, né, por já ter 27 anos, também passou por um relacionamento, e nesse relacionamento ela falou assim, eu consigo perdoar, porque o meu pai e a minha mãe se perdoaram e restauraram a nossa casa. E o perdão de Deus é algo extraordinário. Então, além de nós restaurar o nosso casamento, a gente mostrou para os nossos filhos, né, restaurar a nossa futura geração, né, que hoje ela entende o que é o sentido de um casamento. Ela não vai fazer uma aliança errada, ela pode conhecer uma pessoa, ela pode estar com aquela pessoa, mas na hora de tomar uma atitude, que o casamento é uma atitude muito séria, né? Na hora de tomar essa decisão, ela vai pensar. Já aconteceu isso com ela e ela analisou, pensou e não entrou nesse barco furado. Foi livramento de Deus. Então, assim, nós ter restaurado o nosso casamento não foi só por nós. Nós restauramos uma herança, né, hereditária.
Nossa, eu tô chocada com a história. Eu tô chocada porque 5 anos depois, vocês se permitiram recomeçar. Foi, o primeiro ano foi um pouco mais complicado, assim, né? Porque pensa você ficar 5 anos separado. Você não conhece mais a pessoa, né? E aí você volta. Tudo junto e misturado, na mesma casa, né? Entendeu? Tinha uma estrutura de lar. Daí vem tudo. Então, o primeiro ano foi, né? O primeiro ano foi um pouquinho mais... Porque é para onde vai se reestruturando encaixando mesmo. de novo o Isso. quebra-cabeça, né? Uhum. Que legal, Júlia. E isso você conta para mais pessoas? Porque isso é um Sim, testemunho que tem. Tem até um testemunho nosso antigo, né? Uhum. No YouTube, falando sobre restauração de casamento. Depois disso, a gente também ministrou muitos anos célula de casais. Fizemos muito casamentos. Conseguimos conversar com muitos casais, restaurando casamentos mesmo, né? Porque o casamento hoje é a maior arma do inimigo hoje, é destruir um casamento. E quando você começar, eu digo isso assim para as pessoas, né? Para elas ficarem alerta, que quando começar a ter confusões dentro de casa, um espírito de confusão, é o maior dos ataques que tem nos casamentos. Porque é aquele negócio que a pessoa fala, mas a pessoa entende B. Fala A, entende B. E começa a dar as divergências. E através dessas divergências vão se abrindo lacunas, brechas. E através dessas brechas, o casamento vai ficando contaminado. Então, destrói um casamento. Destrói o amor verdadeiro, né? Então, prestar bastante atenção que o casamento, ele dá sinais, né? O nosso corpo dá sinais. Dá sinal. Uhum. O casamento dá sinais, os nossos filhos dão sinais. Uhum. A gente só precisa estar atento aos sinais. Uhum. E como é que é a tua intimidade com Deus hoje? Eu tenho contato direto com Deus. Nossa, até me arrepia. E Deus, ele é extraordinário. Ele sempre me dá visões, né? E palavras em caixa alta. E essas palavras são direções, para eu sempre, né, tomar porque Deus, ele direciona você. E o poder da oração, ele é extraordinário. Porque Deus já fez tudo, não tem nada novo. Eu estou repetindo isso a algumas pessoas e vou aproveitar esse podcast para falar da questão do hoje, né? O que eu vejo hoje? Nada é novo. Tudo já existiu e só está se repetindo. Espiritualmente, isso é muito forte. Se você ler a Bíblia, você vai ver que muitas situações que nós estamos passando já aconteceram. Nós só estamos revivendo. Quem sabe de uma outra forma, porque nós estamos vendo de uma outra forma, porque o mundo evoluiu de outra forma. Mas Deus está vindo. Os desafios estão sempre se repetindo. Sempre. Faz sentido. E Deus, ele está esperando, ele está vindo. Ele quer um reset da Terra. E faz muito sentido isso. Comecei a ler a Bíblia agora, né? Quando na doutrina espírita, eu li todo o Evangelho, segundo a doutrina espírita. Quando católica, eu não li a Bíblia. Agora, como evangélica, comecei a ler a Bíblia. E eu sempre falo para minha filha que a fé, ela é de muito tempo antes de Cristo, porque sempre foi muito desafiador você viver, conquistar suas coisas, mas com a fé as pessoas iam conquistando. É isso que eu vejo que eu entendo lendo a Bíblia. Sabe qual que foi a diferença que a gente sentiu muito assim? Por exemplo, eu comigo, ok? Eu era muito explosiva. E hoje eu consigo resolver as situações de forma totalmente diferente. Então eu vejo essa transformação de Deus. Porque o Senhor, ele é manso, frutos do Espírito. Então quando você começa a meditar na palavra de Deus,
as promessas que ele deixou para você, tudo isso te traz esperança. Teve muitas vezes, em muitos comportamentos do João, né, isso para as mães atípicas, que eu cheguei e falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Me ensina, me leva, me mostra, me direcione aonde ir, o que fazer. Porque isso não vem de ti e o que não vem de ti eu não aceito na minha casa, na minha vida e na minha família. Então, essas eram as minhas orações intensas diariamente, momentaneamente. Não era uma oração ao acordar, uma oração ao dormir, uma oração à alimentação. Isso é saudável? Isso é. É ótimo, é gratidão você oferecer. Só que a tua intimidade com Deus é muito mais do que isso. A tua intimidade com Deus não é você ir no domingo na igreja. A tua intimidade com Deus é você ouvir e obedecer a Deus. E tu sente que tu vive mais leve? Muito. Eu senti isso também quando eu comecei. Até isso que eu ia comentar contigo, assim, porque as situações, os problemas adversos, diários, eles vêm. Sempre vai ter, né? Todos os dias. A diferença é que quando você está com o Senhor, eles são mais leves. Porque você vê de uma forma mais leve, por quê? Porque você tem uma coisa chamada fé. E a fé é você crer naquilo que você não vê. Então, tudo que a tua ideia, a tua imagem idealiza, tudo aquilo que você pensa, você gera um sentimento. 70% do teu corpo é água. Então, se eu ficar olhando para essa água e eu começar a falar assim, nossa, que garrafa feia, você é gorda, você é isso, palavras pejorativas, essa água vai começar a ficar preta. Agora, se eu pegar essa água aqui e começar a falar, nossa, como você tá esbelta, como você tá bonita, que legal estar aqui contigo, palavras positivas, vai gerar uma energia. O teu corpo é a mesma coisa. Ou você gerar esses pensamentos. O teu corpo tem poder de autocura a partir do momento que você gera isso dentro de você. E isso vem no entendimento com Deus. E essa tua fé, essa tua intimidade, o que você está conquistando agora, que é a tua clínica da medicina integrativa, com um método que você mesmo estudou muito, tu acha que tem a ver que aí Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, no momento certo para você? Muito. Muito, porque o espaço físico, né? Ele vai ser montado. Eu já venho capacitando e ajudando mães pelo WhatsApp, porque eu fiquei muito tempo, tem 25 anos que eu tenho a palavra e eu tenho a imagem do lugar, né? E por isso que eu falo que é a fé. Você tem fé e você perpetua, você não esquece, você não esmorece naquilo, você não se frustra porque não aconteceu. Porque daí você tem a maturidade para você entender que se não aconteceu é porque ainda não estava no tempo certo. Porque o Senhor, ele não chega atrasado nem adiantado, ele chega no tempo certo. Né? Então, nós queremos montar um instituto, Neto, né? Núcleo especializado em terapia ocupacional, onde vai ser a partir dos 16 anos até os 40 anos, né? Então, são jovens adultos. E nesse espaço, a gente sempre... E Deus me deu a visão e me deu o prédio desenhado e ele está estruturado. E então, a gente começou com o espaço do consultório, por um propósito, né? Esse espaço do consultório tem um propósito, porque as pessoas precisam chegar até isso. Né? Elas precisam passar por nós. E aí veio um médico, né? Um amigo nosso, tá se aposentando e quis montar um consultório. Eu falei, então vamos. E eu falei, Cid, né? Falei, doutor Cid, nós estamos, eu beirando os 50, o senhor beirando, sabe Deus quanto, né? Para não falar a idade. E agora vamos querer trabalhar. Né? Então, por isso que às vezes a pessoa fala que está muito velha para alguma coisa, né? Ai, não, já passou meu tempo. Não, não passou. Porque Deus tem um propósito.
E eu comecei a orar sobre aquilo. Eu fiquei, bem dizer, 1 ano ele insistindo e eu postergando. Ele tentou, ficou tentando, até eu, né? E eu comecei a orar sobre aquilo. E aí Deus me deu uma visão. Que eu tava segurando a mão do João. E atrás do João vinha uma fila de criança. Ai, gente, meu Deus. E eu comecei a chorar com aquilo. E comecei a chorar. Tá bom, Senhor, tem um propósito. E o Senhor sabe do propósito. Mas aí Deus falou assim pra mim, mas eu quero que você comece com o que você tem. Eu não quero que você espere um espaço físico. Eu quero que você comece com o que você tem. E eu fui pra igreja. E veio um profeta. E olhou pra mim e falou assim, você está numa segunda fase agora do teu testemunho. E daí o profeta falou assim, o Senhor está mandando te perguntar, o que queres que eu te faça? E eu fiquei, o que queres que eu te faça? Sabe quando você não sabe? Ou você quer muitas coisas, ou você não sabe o que você quer. E eu passei por aquele momento até a hora que eu falei, não, mas eu sei o que eu quero. Cuidar de pessoas. Né? Cuidar de mães. Poder que as mães vivam a paz que eu estou vivendo hoje dentro da minha casa. Que eu vivo hoje com meu filho, porque meu filho é uma bênção. E aí eu fui me enchendo daquilo, né? E fui falando, como que Deus vai fazer algo para nós, sendo que quando Ele pergunta, nem a gente sabe o que a gente quer. É verdade. Então, assim, hoje, o que você quer hoje? Qual que é a tua meta hoje? O que é o teu sonho hoje? O que Deus colocou? Porque antes de ser seu sonho, Deus colocou ele dentro de você e te despertou essa vontade aguçada de ter esse sonho. Porque através desse sonho, ele tem um propósito. Porque para todas as coisas, ele tem um propósito. Já pensou em ser pastora? Já fui chamada de pastora por muitos profetas, né? Pastora, todos nós somos. A partir do momento que a gente ministra pessoas, conversa com pessoas, fala com pessoas, né? E nós somos pastora da nossa casa, nós somos pastoras do nosso lar, nós somos profetas do nosso lar, profetas da nossa casa, profetas da manicure, né? Então eu sempre falo, você tem 2 escolhas, ou você vai ser evangelista, profeta e pastora e vai ministrar pessoas e transbordar o amor que Deus derramou sobre a tua vida, né? Porque eu não sei você, mas eu me sinto a queridinha de Jesus. Eu sou muito amada por Deus, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida porque Ele é extraordinário comigo, desde quando eu nasci. Né? Então, tem todo um histórico por trás. Eu nasci, eu operei no dia do Natal, com 25 dias. Eu nasci 25 de novembro, fui operada 25 de dezembro. Na minha operação, a minha mãe e minha avó contam e choram até hoje. Né? Minha avó, até antes de falecer, ainda chorava contando. Porque eu morri e voltei 3 vezes, eu fui ressuscitada. Então, eu entendo hoje o ser ressuscitada. Porque Deus tinha um propósito. E aí Deus começou a falar comigo através de números. 33 é a ressurreição de Cristo. 33 foram, né, tipo, 3 foram 3 anos o milagre de Deus. Então os números, eles têm muito a ver, Pai, Filho e Espírito Santo. E meu pé é 33. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então foram muitas coisas que foram interligando. E a tua sala, né? No meu tratamento, o que Deus começou a me orientar para tratar a minha casa primeiro e depois as pessoas, foi R$33 a medicação. A minha sala é 003. Então, assim, tudo que Deus veio me mostrando, me direcionando, isso é a direção de Deus. Para algumas pessoas, isso pode parecer meio loucura, nem sei o que dizer. Mas quando Deus fala contigo, Ele te dá uma certeza no coração tão forte que você não tem dúvida. Porque a dúvida não vem de Deus. Ele te abastece, Ele fala contigo, Ele te direciona, Ele te capacita
e você só obedece. E a tua missão, ela é grande, né? Eu, pelo menos, vejo, né? Não sei. Sim, antes de eu você. terminar, né, a minha pós, né, me convidaram para conhecer um orfanato em Pissarras. E eu fui conhecer esse orfanato e cheguei lá, me deparei com 115 jovens adultos especiais. Essa E eu história fiquei encantada por eles. E eles vinham e me abraçavam e me chamavam de tia boazinha, assim, foi tão lindo, porque você acha que você vai para você fazer algo por alguém. Só que você chega lá e é eles que fazem algo para você, porque o amor deles é tão puro, é tão verdadeiro, que você sai de lá andando sobre as águas. E nesse dia eu fui conhecer um menino, e esse menino tinha uma dificuldade bem grande, né? Ele não conseguia ter socialização, ele ficava literalmente fechado, e aquilo tudo me tocou muito, né? E eu conversei com o pessoal do orfanato e pedi para poder ajudar ele. E no Dia das Crianças, elas me chamaram para se eu poderia ajudar a fazer a festa do Dia das Crianças. Eu falei que sim. E fui com o meu equipamento, né, com o que eu precisava para ajudar esse menino. E cheguei lá e foi, assim, extraordinário o que aconteceu. E em 40 minutos, esse menino estava liberto. Ele saiu da prisão. Ele saiu de toda aquela enfermidade que ele tinha. Ele participou da festa do Dia das Crianças. Ele nunca mais agrediu ninguém. Ele nunca mais, né, colocou o orfanato em confusão. Ele conseguiu manter um equilíbrio. Começou a ir para a escola. Mandava um vídeo dele passeando na praia. Ele não saía nem para comer. Porque ele não conseguia socializar. Porque o que estava nele era tão forte que ele não tinha um autocontrole. Então, isso é um nível de toxicidade, né? E de inflamação de uma pessoa. Chega a esse nível. De um paciente ser psicótico, de ser, né, ficar num ambiente, um hospital psiquiátrico quase. Né? Não era um hospital psiquiátrico, era um orfanato, mas ele vivia sob medicação. Por necessidade daquele momento. É errado? Não é que é errado. Não foi tratado como deveria ser, não foi diagnosticado antes. Né? E após isso ele ficou super bem. E depois eu cheguei lá no Natal para levar presente para eles e ele me chamou que ele estava com uma namorada. Olha só. Então, no dia que eu saí, né, desse orfanato, eu entrei no carro e falei assim, meu Deus, eu chorei tanto. Igual uma criança, que eu não sou de chorar, não sou muito sensível, assim, né? A gente fica meio casca grossa com as coisas, né? Sei bem. E aí eu comecei a chorar, e daí o Espírito Santo começou a falar para mim, você é minha libertadora. O que você fez hoje é libertar, e é para isso que eu te chamei. Então, eu sei que é o meu chamado, eu sei que Deus tem me capacitado. E Ele me dá direções e eu sou muito grata, né? Primeiramente a Deus e depois eu ter a oportunidade de ser mãe do João, né? E mãe da Júlia, porque todos os nossos filhos têm as suas dificuldades, né? Seus desafios, cada um. Os seus desafios e através das necessidades deles, dos desafios deles, eles nos capacitam e nos trazem ficar mais forte, nos amadurecem e a gente consegue depois ajudar a amiga com a filha da amiga, né? A vizinha com o sobrinho e assim vai indo, porque acaba virando uma grande comunidade e as pessoas acabam vindo até você te pedindo ajuda. E hoje você vai poder ajudar muito mais mulheres, pais e família. Sim. Porque o consultório que vocês estão montando é junto com o doutor, como é que é o nome? Dr. Cid. Dr. Cid, que é endócrino? Ele é um endocrinologista, né? E de muitos anos, a formação dele foi na Europa.
Depois ele ficou muitos anos em Nova York, trabalhou muitos anos em São Paulo, nos Estados Unidos, e agora está comigo. Agora está contigo, mas ele te falou uma frase sobre legado, que você estava um pouco resistente, né? Eu fiquei um pouco resistente, e daí eu conversei com ele, falei assim, né, igual eu falei atrás ali, um pouco mais atrás, nossa, mas depois dessa idade a gente vai começar a trabalhar. Daí ele falou, não, nós precisamos deixar um legado, né, então ele estava à busca de um legado. Né? E através da minha filha que faz medicina, ele quer capacitar, então ele é uma pessoa que ele tem muito conhecimento e a gente tá para aprender, para absorver, né? Porque nessa vida nós não sabemos tudo. E o dia que a gente falar que sabe tudo, nós estamos fadados ao fracasso. Certo. E vocês vão ter na clínica o cannabis? Vamos, vai ter a medicina integrativa, que a gente trabalha com a parte de homeopatia, desparasitação, desintoxicação, e a terceira fase do tratamento é a suplementação. Tá. E depois nós temos várias marcas de cannabis, né? Uma delas é única no Brasil, que é uma fábrica do Canadá, e vai trazer vai enviar para nós, inclusive o João já começou a fazer uso do cannabis hidrossolúvel. Que é um cannabis que ele tem uma maior absorção, porque o nosso corpo é hidrossolúvel. Diferente do óleo, né? O óleo já tem uma boa absorção, o João já toma há 7 anos. E aí esse hidrossolúvel a gente tá analisando, mas com certeza 70%, 80% da absorção é muito maior. Então, vai ter uma evolução mais rápida, certo, né? Porque todo remédio, toda a suplementação, tudo que você vai fazer que é natural, né? Além de cada corpo responder da sua forma, e por ser natural, ele demora um pouco para o corpo captar, né? E desenvolver aquilo. Né? O corpo, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que, né? Por exemplo, um hormônio bioidêntico. Certo. Né, a pessoa vai ingerir e o organismo demora um tempo para ele começar a produção. Né? Tenho que produzir, tenho que fazer. Então, o corpo tem essa inteligência. Certo. E esses 7 anos que o João usou o cannabis, o que você viu de diferente nele? Primeiro, eu comecei com a parte comportamental, né? Desde a parte comportamental, então já consegui tirar os fármacos, fui conseguindo desmamar a parte de farmacológica dele, diminuindo, né? Ainda não tirei 100%, porque é um processo, né? Então, é um processo lento, sim, é um processo lento, porque você não tem como você ir lá e desmamar ou tirar 100%, com tudo, né? Você vai diminuindo doses, até você ir percebendo que com aquela dose ele ficou bem, né? Então, você vai mantendo. Depois de um tempo, você vê que agora ele já tá numa fase que ele já tá muito, muito bem. Então, já tá na hora de eu começar a desmamar mais um pouquinho, entendeu? Então, esses parâmetros que a gente vai percebendo diariamente. Certo. Então, a clínica ela vai ser medicina integrativa, que vai ser a desintoxicação. Isso, a biorressonância quântica, e aí desintoxicação, desparasitação e suplementação. Suplementação e qualquer outra. O uso do cannabis. O uso do cannabis. E não vai ser só para mãe com filho autismo. Se eu quiser ir lá... Né? Não. Assim, geral. Todos nós precisamos limpar o nosso organismo. Porque hoje, infelizmente, né, a nossa água está tóxica. Né? A nossa água está contaminada. Né? A água que nós estamos tomando, ela não está 100% saudável para nós tomarmos. Então, tem os microplásticos, né? Fora a toxoplasmose, né? E a toxoplasmose foi o diagnóstico do menino do orfanato. 99,9% da população tem toxoplasmose. Só que o problema é quando ela chega a nível cerebral e um nível elevado de intoxicação, de absorção dessa intoxicação. Tem pessoas que vai ter e nunca vai desencadear nada, mas tem pessoas que vão ter e vai ter várias sequelas, né? Por exemplo, pessoas que têm enxaquecas.
Já foi no neurologista, já fez todos os exames, já foi no oftalmo, já tirou algum tipo de alimento e não melhorou. Pode ter certeza que aquela enxaqueca é a toxoplasmose, né? Aí tem problemas oculares, né? Então, às vezes está com uma deficiência tanto visual ou tem uma catarata, alguma situação da visão, e a pessoa vai no oftalmo, faz todos os procedimentos e não melhora. Uhum. É porque ela tá com a toxoplasmose. A toxoplasmose, enquanto não for retirada, infelizmente os outros procedimentos, eles acabam não sendo 100% fidedignos. Melhora, mas não melhora 100%. Entendi. E, Júlia, quando que fica pronta a tua clínica para a gente avisar o pessoal, colocar nas redes sociais, para ir te visitar, te conhecer um pouquinho mais? Eu acredito que já no comecinho de outubro, até 5, 6 de outubro, ela já está em funcionamento. Nós estamos finalizando. Certo. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Viu como passa rápido? Meu Deus. Muito rápido, né? Muito bom. Eu quero que você fale as tuas redes sociais, fala onde vai ser a tua clínica também para o pessoal, tá? Tá. A minha rede social é Juliane Klauman. Tá. A rede social é RuaMed. Rede social não, o Instagram. O Instagram, tá. Tá? O Instagram é Juliane Klauman. Tá. Da clínica é RuaMed Oficial. Certo. E o consultório vai ser no Menara, Espaço Menara. Fica ao lado da Unimed. Ao lado da Unimed de Balneário Camboriú, pessoal. Certo? Isso. Balneário Camboriú tem a Unimed, o hospital da Unimed é ao lado da Unimed, um prédio novo, lindo, bem na esquina, e tem estacionamento nesse prédio também. É no primeiro andar, tá? Inclusive, tem até um cafezinho ali, pode ir na doutora Júlia e tomar um cafezinho que é do lado da clínica. Né? É um prédio bem bacana ali, que eu acredito que são mais consultórios médicos, né? São várias especialidades, entre médicos, dentistas, excelentes profissionais. Isso. Então, eu deixo o meu convite para vocês conhecerem a doutora Júlia. Já estou te chamando de doutora, viu? Já pedi para ver se tu não quer ser pastora, agora doutora. Tá bom, aceito todos eles. Então, Júlia, eu com certeza, a hora que estiver pronto, não sei se você vai fazer alguma inauguração ou não, mas eu vou lá, eu quero levar minha filha, eu quero levar... já me imaginei fazendo o processo ali. Eu uso da medicina integrativa hoje, tomo muita suplementação, porque eu sempre falo que eu não quero virar uma idosa com o meu bidezinho do lado cheio de remédio. Eu quero suplemento no meu bidezinho, vitaminas. E é isso que eu busco também, longevidade. Não é à toa que eu trabalho também com planos de saúde, que eu tenho a corretora. Porque eu costumo falar que eu tenho 2 planos na minha vida, né? Um plano de amar o resto da minha vida, enquanto eu estiver aqui, e um plano de saúde que também me permita ter longevidade, cuidando da minha saúde, e a medicina integrativa, para mim, faz muito sentido. Muito sentido. A minha filha também fez tratamento de homeopatia. Na época, ela fazia bombinha, aquela de asma, com 2 aninhos, ela, né? Bombinha, corticoide, muito remédio, e a mesma coisa, claro, guardadas as devidas proporções, né? Também fui estudar e conheci a homeopatia na época, ela com 2 aninhos. E aí foi onde eu levei ela numa médica, e a homeopatia, ela é uma prevenção. Sim. Só que eu também não dava para tirar os remédios, assim, né, de supetão. Então, foi tirando aos pouquinhos. Então, dos 3 aos 6, 7 anos, ela só fazia homeopatia. Então, no verão, ela já tomava homeopatia para... preparar o corpo para o inverno. Isso. É sempre precoce. E sempre assim. E eu sempre falei, pode observar, falar em casa, chega inverno, os amigos tudo com gripe, tomando antibiótico, e ela passa tranquilo. Então, eu sou super a favor, eu super creio nessa medicina, e com certeza eu serei sua cliente. E não só cliente, espero a gente poder... Com certeza, já somos amigas. Porque foi incrível te conhecer. Eu mandei um áudio para Lizzie, né? Depois eu falei, Lizzie, que mulher maravilhosa, eu quero ser a melhor amiga dela. Já somos melhores amigas. Falei, eu quero ser amiga, eu quero tomar café, eu quero me abrir com ela, porque você
você passa uma energia muito boa. Amém. Né? Então, e eu tô também numa caminhada de autoaceitação, autoconhecimento, e aí parece que as pessoas certas vão chegando. Mas é assim mesmo, né? Porque tem até sempre fala, como você pensa, assim você é. Né? Então, quando você está buscando, né, esse autoconhecimento, quando você está buscando essa evolução, as coisas o tempo vai sincronizando, né? As atmosferas vão, e todas as pessoas que a gente conhece, né? E tudo aquilo que, por exemplo, isso aqui já foi programado por Deus, né? De alguma forma, aquele café lá, né, no Menara que a gente tomou, aquele café já foi programado por Deus. Deus usou a Lise, né? Foi o que eu falei para ela, Deus usou você para fazer uma nova aliança, né? Para poder conhecer pessoas onde a gente vai poder compartilhar e crescer e amadurecer com as histórias. Que através dos testemunhos que a gente consegue superar, que a gente consegue ter esperança, né? Exatamente. Eu sempre falo para as mães, né, atípicas, porque é algo que, se você não tem, você não imagina nem o que é. Né? Você ter um filho, né? Digo, normal, porque normal não é ninguém, né? Vamos combinar. Combinar, né? Normal não é ninguém, todo mundo tem sua alteração. Mas você falar com um filho que ele compreende o que você está falando, e você falar com um filho que ele não tem 100% compreensão, né? Igual o João, eu precisava falar às vezes 50 vezes a mesma coisa. E isso depois da medicina integrativa eu falo uma vez. Você não tem ideia de como isso é libertador para uma mãe. De você não precisar mais repetir 50 vezes a mesma coisa. E aquela cabeça dura dele, eu falava assim, eu vou te dar um cascudo. Eu falava para ele quando chegava uma hora que eu não aguentava mais 50 vezes repetindo a mesma coisa, né? Eu vou te dar um cascudo, cara. Eu tô já te falando que não é agora, que é depois. E aquela, sabe, aquela história toda. Então, assim, até a gente fala que pais, né, de crianças com qualquer alteração que seja, a gente nunca envelhece, porque a gente é obrigada a ter uma psicologia infantil sempre aguçada na gente, porque de alguma forma a gente tem que quase virar uma palhaçada ali, entendeu? Para poder se fazer entender e não surtar e não. Então você sempre tem que estar atenta. Então é uma das coisas que traz a longevidade, mas a suplementação, né? Eu sempre falo, tem o B9, B12, metilfolato, metilcolabamina no cérebro. É como se fosse um disjuntor de uma tomada, de uma luz, né? Se você liga, você aperta o disjuntor, a luz liga. Se você desliga, ele desliga. E assim são algumas vitaminas, alguns minerais, algumas coenzimas dentro do nosso corpo. Que às vezes o nosso neurônio está desligado, o nosso disjuntor lá está desligado, e você dá um estímulo, ele liga. Que legal, que legal. Nosso Deus fez a gente tudo certinho, a gente que não sabe. Extraordinariamente tudo interligado e de uma forma. Quando você estuda a parte fisiológica do corpo, né? O nosso pulmão é como se fosse uma árvore. Então, né? Olha. Que loucura, né? Se for pensar. Não, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a analisar os órgãos, que eu comecei a ver as imagens dos órgãos, eu comecei a ver a perfeição de Deus. Deus fez todos nós perfeitos. Que incrível, né? A gente que estraga, a gente mesmo. Que não faz o que tem que ser feito, e né? Não. Eu sempre falo assim, ó, o maior inimigo da gente é a gente mesmo. A nossa mente pra gente. E a gente sustenta a mentira, sustenta os Gasparzinho, e daí tá tomando um ansiolítico. Meu Deus, falou tudo agora. Alguém que eu conheço precisa escutar isso. E essa pessoa vai escutar e vai saber que eu tô falando pra ela. Amém! Julie, foi um prazer te conhecer, tá? Vamos com certeza manter contato. Sim. Sinta-se abraçada. Então, mas eu vou aí te dar um beijo, vamos tirar uma foto e vamos publicar esse podcast aí daqui uma semana, porque muitas mães precisam escutar. E parabéns pela tua história, pelo casamento resgatado, que eu achei incrível.
Foi. E História conte comigo, extraordinária. né? Você também. Tá bom? Obrigada, tá, Ju? Obrigada eu.